já iniciamos uma série de mensagens falando sobre a Igreja de Jesus. Não coincidentemente, temos falado sobre isso também na escola dominical. Então abra a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo João. Segunda carta do apóstolo João. Uma carta breve, uma carta curta, mas que traz consigo ensinamentos relevantes para os dias de João, mas também para os nossos dias. Segunda carta de João, leremos apenas o versículo 4. Segunda carta de João, versículo 4. Atente para a leitura da palavra de Deus. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Olha mais uma vez. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esta palavra, pela leitura da Tua palavra, Tua palavra que é santa para nós, Tua palavra que é luz, Tua palavra que é guia, Tua palavra que é o nosso manual de fé e de prática, Senhor. Pedimos que nessa noite o Senhor nos instrua e nos faça compreender a natureza da Tua igreja, nos faça compreender o propósito da Tua igreja. Assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós já há 2 semanas atrás nós começamos a falar sobre essa carta do apóstolo João. Apenas dando uma recapitulada daquilo que nós já vimos, essa carta de João, aliás, as 3 cartas de João, ou para ser um pouco mais específico, todos os escritos de João, tanto o Evangelho, como as suas 3 cartas, quanto o Apocalipse, eles pouco sofreram questionamentos quanto à sua autoria. Sofreram sim, mas muito mais as cartas de João do que propriamente o seu Evangelho ou o Apocalipse. Eles sofreram uma certa resistência quanto à autoria, se era mesmo do mesmo apóstolo, autor do Evangelho e autor do último livro da Bíblia, mas por uma questão de remetente. João não se identifica como ele mesmo na sua carta, especificamente aqui na segunda carta, ele se autodenomina como o presbítero, ele se apresenta como o presbítero, e é interessante olharmos para esta palavra que João usa, porque o presbítero para nós ele tem um sentido que naquele tempo tinha outro, não outro sentido exatamente, mas também outro sentido. O presbítero, quando João coloca aqui, ele está querendo dizer que ele era um ancião. O ancião naquele tempo, ele era alguém reconhecido como autoridade. Era natural as pessoas olharem o ancião como alguém com autoridade. João aqui está mostrando, está apontando que ele era alguém com muita autoridade, avançado em dias, mas com autoridade. E esta palavra também era reconhecida pelo apóstolo Paulo já na estrutura, no funcionamento da igreja, como presbítero líder da igreja. Então João aqui está apontando 2 características dele mesmo. Ele já era um homem avançado em dias e também era um homem
líder na igreja. Então João aqui está dizendo, está se apresentando como esse presbítero. Interessante que João também, na mesma linha, ele diz que o presbítero, a senhora eleita. Ele aqui parece que está apontando para uma pessoa, mas quando nós continuamos lendo a carta curta, mas nós vamos perceber que João exatamente não está falando de uma pessoa, mas ele está falando da igreja, a senhora. Esta palavra senhora, João usa a mesma palavra, ou uma palavra muito semelhante, uma palavra da mesma raiz, para eclésia, que eclésia significa assembleia. E o Senhor Jesus, como vimos hoje pela manhã, o Senhor Jesus inaugura este nome, ou esse termo eclésia, como o corpo, ou como o grupo de pessoas quem o Senhor lhe confiou. E ele diz então que sobre esta igreja, ou esta eclesia, ele estaria fundando, ou estaria estabelecendo o seu reino. Então nós percebemos que o apóstolo João aqui, ele está se apresentando como um homem de autoridade, e ele está se dirigindo à senhora eleita, mas também aos seus filhos, isto é, a senhora eleita, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, e aos seus discípulos. João aqui então se dirige a duas categorias. João aqui se dirige à instituição igreja estabelecida e eleita pelo Senhor, mas também aos discípulos desta senhora eleita. Essa carta então, ela se aplica tanto para a igreja de Jesus e todo o corpo de Cristo, e todas as igrejas espalhadas por todo o mundo, mas ela se aplica a nós como os seus filhos. Então, com muita tranquilidade, nós podemos observar que João está falando conosco. João está dirigindo essa carta especificamente a cada um de nós, filhos desta senhora eleita. João continua, e aqui no texto que nós separamos para a nossa mensagem dessa noite, João está dizendo que a igreja é como uma coluna, é como uma detentora da verdade. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade. Esta palavra andam, ela tem o sentido de experiência, experimentam a verdade, vivenciam a verdade. É isso que João está falando para esses seus ouvintes, esses que andam na verdade, experimentam a verdade. Eles têm a verdade como o seu DNA. Significa que a verdade para João, na igreja de Deus, ela não é apenas como se fosse uma vestimenta, ela não é apenas um adorno. A verdade aqui para o apóstolo João é a natureza da igreja. A natureza da igreja é andar na verdade. Não há mentira na igreja do Senhor. É muito sério quando nós olhamos e quando nós nos atentamos para aquilo que João está dizendo. E ele diz que fica sobremodo alegre. Ele vê satisfação, ele se sente realizado ao perceber que os filhos dessa senhora experimentavam, viviam na verdade. Algumas coisas aqui vão destacar e vão servir como princípios para nós nessa noite, e eu quero chamar a sua atenção para pelo menos 5 princípios que nós vamos destacar aqui, apenas no verso 4, que foi o verso que nós lemos. A igreja, em primeiro lugar, está estabelecida
sobre a verdade, na verdade. O fundamento da igreja é a palavra de Deus. Se você puder abrir comigo rapidamente o livro que nós lemos, Efésios capítulo 2. Eu sei que nós já lemos Efésios, mas vamos olhar para Efésios novamente. Efésios capítulo 2, versos 20 e 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O apóstolo João aqui está dizendo que o fundamento, a estrutura, o que sustenta a igreja é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Não há falácia, não há fake news da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, isto é. Conversando com uma adolescente há algum tempo atrás, ela estava se preparando para a universidade, e eu olhei para ela e disse assim: digam o que disser na sua faculdade, a serpente falou com Adão e com Eva. Digam o que disser, porque é a palavra de Deus. Isso é o que diz a Bíblia, mas é impossível. A palavra de Deus é a verdade. Isso não se prova. A palavra de Deus é a verdade. Isto é algo que foi inventado pelos homens. Não. A palavra de Deus é a verdade. E a igreja está fundamentada na palavra de Deus. A igreja é construída sobre a verdade da palavra de Deus. Nós somos edificados sobre a verdade da palavra de Deus. Querido, não há igreja sem palavra de Deus. Não existe a possibilidade de sermos reconhecidos como igreja de Jesus neste mundo sem a palavra de Deus. Mas um detalhe: a palavra de Deus é irrevogável e ela não pode ser alterada, irretocável. É a palavra de Deus. Alguns dizem que precisamos atualizar a Bíblia. Alguns dizem que precisamos rever alguns conceitos da palavra de Deus. Alguns querem dizer que a palavra de Deus ela não é exatamente assim. Alguns tentam reinterpretar os livros, reinterpretar os escritos, reinterpretar os mandamentos da palavra de Deus. Mentira! Nós não podemos compactuar com isso, porque como igreja de Jesus nós estamos fundamentados, nós estamos estabelecidos na palavra de Deus. Você entende isso? Você compreende esta verdade? A palavra de Deus é o que estabelece a sustentação da igreja. A igreja cresce conforme as pessoas são unidas ao corpo de Cristo pela fé. Contudo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Vai estabelecer o livro de Romanos. Em outras palavras, sem palavra não há salvação, e sem salvação não há igreja. A igreja não salva ninguém, mas sem palavra de Deus não há igreja. Sem palavra de Deus não há salvação, e sem a salvação não tem necessidade da igreja. A igreja é a reunião dos salvos por Jesus. A igreja é a grande assembleia dos santos escolhidos por Deus. A igreja está estabelecida sobre esta verdade. Mas em segundo lugar,
A igreja é governada pela verdade. O apóstolo João vai dizer que esses filhos da igreja, eles estão, ou eles vivem, ou eles estão estabelecidos, ou eles andam na verdade. Isto é, a verdade governa a igreja. Não é a nossa vontade que governa a igreja, não são os homens que governam a igreja, não são as nossas percepções que governam a igreja, não são as nossas experiências transcendentais que governam a igreja, não é a nossa expectativa que governa a igreja. O que governa a igreja é a verdade, e esta verdade está estabelecida na palavra de Deus. Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1 verso 18 diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. Hoje de manhã nós percebemos um conceito muito interessante nessa relação de Jesus com a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo, é isso? Nós somos o corpo de Cristo, mas quem é o nosso cabeça? O nosso cabeça é Jesus Cristo. Jesus Cristo é perfeito, logo o corpo é perfeito. O corpo de Cristo unido a Cristo Jesus é perfeito, porque Ele virá buscar uma igreja, não qualquer igreja. Ele virá buscar uma igreja, não de qualquer jeito. Ele vem buscar uma igreja, não do jeito que ela está. Ele vem buscar uma igreja sem mancha, sem ruga. Ele vem buscar uma igreja lavada, edificada e santificada pelo sangue do Cordeiro, naquele sacrifício perfeito, naquele sacrifício que foi feito de uma vez por todas, para pagar com a nossa dívida. Então nós precisamos estar estabelecidos, nós precisamos permanecer ligados, nós precisamos permanecer dependentes, nós precisamos ser governados pela verdade. Temos andado na verdade? Você tem andado na verdade? Meu irmão, isso não é uma pergunta retórica, não é uma pergunta apenas para encher aqui o segundo ponto do meu sermão. Esta pergunta é muito interessante, porque para nós andarmos na verdade, porque para que nós sejamos governados pela verdade, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E aí eu preciso fazer uma outra pergunta: você conhece a palavra de Deus? Você de fato anda nesta palavra? Você de fato estabelece um compromisso, estabelece uma comunhão, estabelece uma proximidade com a palavra de Deus? Porque a igreja de Jesus, ela é reconhecida primeiro, ela está estabelecida na verdade, e depois ela é governada por essa verdade. Se nós não estamos estabelecidos, fundamentados na palavra de Deus, tudo aquilo que nós dizemos, tudo aquilo que nós pensamos, toda a maneira de nós agirmos, precisa estar fundamentada pela palavra de Deus. O crente não fala daquilo que ele acha. O crente fala daquilo que está na Bíblia. O crente não se deixa levar pelas circunstâncias da vida. O crente não se deixa levar pelas situações em que ele é envolvido. O crente não se deixa levar pelas lutas do dia a dia. O crente é governado pela verdade. Direção, ou quem tem dito, ou quem tem ditado a direção da sua vida? A quem você recorre quando algo acontece com você?
a quem você vai buscar refúgio, a quem você vai buscar respostas quando acontece algo na sua vida. Só a palavra de Deus pode acalentar o nosso coração. Só a palavra de Deus pode fortalecer as nossas mãos, os nossos pés. Só a palavra de Deus nos ensina a ser sábios. Em terceiro lugar, a igreja é santificada pela verdade. João, eu vou pedir para você ver esse texto, João capítulo 17, verso 17. João 17, 17. Está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ver de novo? Santifica-os. Essa é uma declaração do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava estabelecendo que a palavra de Deus, ou esta verdade que vem da parte de Deus, santifica a nossa vida. E o que é ser santo? Separado. Nós somos separados deste mundo pela ação da palavra de Deus. Nós não somos deste mundo por causa da palavra de Deus que dirige a nossa vida. Eu acho que eu já disse isso aqui uma vez, mas eu vou dizer de novo. O mundo nos odeia. O mundo não gosta da gente. Você pode fazer o que você quiser. Você pode gastar o tempo que for. Você pode se fantasiar do que você quiser, para que o mundo goste de você. Mas deixa eu te dizer, o mundo nos odeia. Não adianta nós tentarmos, não adianta nós gastarmos nossa vida. Nós somos separados por Deus. Nós somos de propriedade exclusiva do Senhor. E nós precisamos ser santos, isto é, nós precisamos compreender que a nossa natureza é estar separado deste mundo. Nós não andamos segundo o curso desta geração. Nós não andamos segundo os ditos dessa sociedade. Nós não andamos segundo este século. Nós estamos em outro lugar. Nós somos de outro lugar. Nós não somos de outro planeta. Nós somos de outra terra. O nosso lar não é aqui. Compreenda isso. Viva dessa forma. E nós somos santificados por esta palavra. A igreja do Senhor Jesus é chamada a ser santa. Você é santo? Você busca a santificação? Você busca a santidade na sua vida? Você busca ser separado deste mundo? Você busca ser separado desta geração? Ou será que você sente aquela titubeada quando chegam para você com teorias contrárias à palavra de Deus? Se eu estou estabelecido sobre a palavra de Deus, eu não duvido dela. Eu não posso achar que hoje eu acredito na Bíblia, mas amanhã eu não sei. Querido, não vale dizer que o mundo muda. Não vale dizer que os tempos são outros. Isso não vale para nós, porque nós vivemos fundamentados numa palavra que é eterna. O mundo passa, mas a palavra de Deus
permanece para sempre. O mundo vai passar, as modas vão passar, as manias vão passar, ideologias não se sustentam. E sabe por que ideologia não se sustenta? Porque ideologia é um monte de ideia junto, tentando se conversar e tentando se ajustar. Ideologia não funciona. Ideologia foi inaugurada para acabar. Aí você pega um monte de ideia de todo mundo. Essa ideia aqui é boa, vem, essa ideia também é joia. E quando você coloca junto, você percebe que as ideias se contradizem. Mas aí estabeleceu-se uma ideologia. A palavra de Deus é o fundamento do crente. Nós não brigamos por uma ideologia, nós não brigamos por uma filosofia, nós dependemos do fundamento da palavra de Deus. Amém? Nós dependemos desse fundamento, nós carecemos desse fundamento, nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos o que fazer, se não for por meio da palavra de Deus. Você vai ficar como aquele, ele olha a história, o que será da minha vida? Quem poderá nos ajudar? O Senhor Jesus, com a sua palavra, que é a verdade para o nosso viver diário. Em quarto lugar, a igreja é a guardiã da verdade. Presta atenção nisso. A igreja é a guardiã da verdade. A própria coisa que estabelece a unidade e a pureza dos santos tem sido confiado à igreja. Presta atenção no que diz o livro de Judas, no capítulo 3, preste atenção: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-os a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, capítulo 3, verso 10. Aliás, Judas, capítulo 3, perdão. Enquanto empregava toda a diligência em escrever-vos, Judas estava lá, escrevendo a igreja. Judas estava lá, se empenhando para escrever com responsabilidade, com diligência acerca da salvação. Ele então se sentiu obrigado a corresponder-se com a igreja, exortando a que estejamos batalhando também com diligência pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós vemos hoje um texto extraordinário de Efésios. Esse texto de Efésios, ou capítulo 1 de Efésios, diz que Jesus Cristo, Ele é superior a todas as coisas. Diz que Jesus tem todo o poder nas suas mãos, e esse Jesus foi entregue à igreja. Jesus é o cabeça, mas Jesus também é o cordeiro que foi entregue à igreja. Entenda isso. Jesus, Ele direciona a igreja, mas Jesus se sacrifica por ela. E nós somos os guardiões dessa verdade. Nós batalhamos por esta verdade. Nós brigamos, ou nós vivemos por manter esta verdade intacta. Guardião é isso. Ser guardião é batalhar para que aquilo que você defenda, aquilo que você defende, permaneça intacto. Há alguém falando contra a verdade da palavra de Deus. Você, como crente, tem que dizer assim: não, o que está escrito aqui é verdade de fato, porque o Senhor Jesus entregou a sua vida por esta verdade.
Senhor Jesus derramou o seu sangue por esta verdade. Então isso é verdade de fato. Jesus não se sacrificaria por uma verdade que não fosse de fato. Deus não estabeleceria uma aliança eterna com o seu povo por algo que não fosse verdade de fato. E tudo isso aconteceu. E tudo isso está estabelecido na história. E nós, como igreja, nos foi entregue ao ministério essa alegria, este privilégio de pregar a verdade, de estabelecer a verdade, de viver pela verdade, de vivenciar a verdade, de andar pela verdade. Isto que trouxe alegria para João, isso que trouxe satisfação para aquele apóstolo idoso, ancião, líder, o último dos apóstolos a experimentar a morte, aquele que permaneceu por muito tempo. Dizem que João morreu com mais de 90 anos. Ele foi o último dos apóstolos. E ele permaneceu, e ele ficou alegre, ele ficou realizado quando ele percebeu que os filhos da igreja eleita permaneciam, andavam sobre esta verdade, em cima da verdade, eram estabelecidos, estavam firmados, estavam edificados na verdade. Em quinto lugar, a igreja é a confessora. Essa palavra acho que não existe, mas estou inventando ela agora. A igreja, ela é a confessora da verdade. A igreja anuncia a verdade. A igreja prega a verdade. A igreja, ela estabelece a verdade. A igreja tem a verdade como a sua palavra em todo o tempo. Nós confessamos a verdade da palavra de Deus em todo o tempo. A missão da igreja é evangelizar aqueles que não conhecem a Jesus. A missão da igreja é discipular os crentes que se achegam a esta igreja. Isso tem que ser estabelecido pela verdade da palavra de Deus. Mateus 28, o texto que nós conhecemos, o texto que nós recitamos o tempo todo. E preste atenção o que diz lá, Mateus capítulo 28, versos 19 a 20. Mateus 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós somos aqueles escolhidos por Deus para anunciar esta verdade em todos os cantos da terra. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a verdade é estabelecida na terra, no caso da igreja. Isso quer dizer que a verdade permanece nesse mundo por causa da igreja. Grande é esse mistério. Grande é esta missão, grande é esta incumbência sobre as nossas mãos, sobre as suas mãos, meu irmão, está a defender, está a confessar esta bendita verdade. Martin Lloyd Jones, o grande pregador, ele diz o seguinte: a tarefa principal da igreja e do ministro cristão é a pregação da palavra de Deus. O nosso propósito nessa terra, segundo John Piper, é adorar ao Senhor, mas a nossa grande missão é anunciar a palavra de Deus em todos os cantos deste mundo. Porque anunciando a palavra de Deus, estamos glorificando ao nome de Jesus.
anunciando a palavra de Deus, nós estamos trazendo, nós estamos promovendo para que seja ativada a fé no coração dos eleitos do Senhor. Nós temos uma falsa percepção de que num dia, num estalar de dedos, Deus vai salvar todo mundo que Ele escolheu, né? Isso é falso, meu irmão. Isso é falso. O Senhor salva aqueles que Ele escolheu por meio da pregação da sua palavra. Este é o jeito que Deus escolheu. Foi assim que Ele determinou, e nós apenas obedecemos. Nós apenas satisfazemos o nosso coração, anunciando a palavra de Deus em todos os cantos, até aos confins da terra.